Durante as suas provas de vestibular, durante seus concursos, eu quero saber de você se você simplesmente abre sua prova e começa a fazer questão por questão, ou se você tem técnicas e estratégias para realizar essa prova. Bem, na verdade é que, infelizmente, a maioria das pessoas não tem nenhuma estratégia, nenhuma técnica para realizar provas, e é triste porque algumas dessas técnicas podem te ajudar muito nesse momento derradeiro. Se você quer saber quais são essas técnicas, o que pode ajudar você a ir melhor durante as provas, performar melhor, fazer com que o seu tempo seja melhor gerenciado, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar como fazer as provas da melhor forma possível. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, sou professor de matemática e especialista em ciência da aprendizagem. Se você quer saber como que se aprende mais e melhor, como que se faz provas da melhor forma possível, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem. E para ficar mais fácil de você conseguir acompanhar esse vídeo, saber quais são as melhores técnicas e estratégias para você poder realizar a prova, a gente vai subdividir as nossas estratégias em 4 áreas. Uma primeira área que é para a sua parte de gestão de tempo, uma segunda área que é para a sua área de regulação emocional, uma terceira que é para melhorar sua atenção e uma última que é para você desenvolver melhor durante as suas redações, se você tiver redação para fazer durante a sua avaliação, durante a sua prova, durante o seu concurso. E a primeira parte, que é em relação à parte de gestão de tempo, a nossa principal estratégia dá o nome de glossário de questões. E essa técnica do glossário de questões é uma técnica onde você vai criar 2 simbologias específicas. Essas simbologias podem ser qualquer coisa. Pode ser uma estrela, pode ser um coração, pode ser um símbolo que você faz, de preferência que seja um símbolo rápido para você não gastar tanto tempo fazendo pequenos desenhos durante a sua prova. Qual que é a lógica dessa estratégia? É que durante a primeira passada pela prova, você já vai fazendo as questões fáceis e as questões médias, aquelas questões que são mais imediatas. Mas existem 2 tipos de questão que elas são questões levemente pegas durante a gestão do seu tempo durante a prova. Quais são elas? Primeiro, são as questões que são mais difíceis. E entenda, questões difíceis não significam questões que você não consegue fazer. São simplesmente questões que são mais difíceis, que vão tirar mais tempo, e isso tem em diversos lugares, de diversas formas diferentes. E essas questões, elas são perigosas. São perigosas porque elas, de vez em quando, causam um negócio chamado de apego à questão. É aquela sensação de você virar e falar, eu sei fazer essa questão, só que você fica lá gastando muito tempo durante essa questão, e no final da prova você vai acabar perdendo muito tempo e tendo que correr com outras questões que você sabia, porque você simplesmente perdeu tempo em uma questão que você sabia. Então, ao invés de fazer questões difíceis, você vai criar uma simbologia para as questões difíceis. E essa simbologia você vai marcar as questões difíceis. Pode ser por meio de cor, pode ser por meio de símbolo. E um segundo símbolo, onde é o símbolo das questões que você não sabe fazer, não faz nenhuma ideia de como as faz. Por que isso é importante? Porque eu particularmente não sou fã daquela estratégia que alguns mentores falam, de você passar pela prova inteira, já fazer uma leitura inicial da prova inteira. E eu não gosto disso porque, primeiro, você vai gastar muito tempo, e segundo, do meio da sua leitura você vai começar a bater uma ansiedade gigantesca porque simplesmente você tá fazendo a leitura da prova com a sensação de não estar conseguindo fazer as questões, não tá conseguindo produzir. E aí eu não gosto dessa estratégia, então em compensação você vai fazer o seguinte: na primeira passada, que é durante essa primeira leitura, você faz todas as questões fáceis e médias. E você simplesmente vai marcar as questões difíceis com um símbolo e as questões que você não sabe com outros símbolos. Por que essa estratégia é totalmente válida? Porque quando você finalizar a prova, e acredita, se você fizer só as fáceis e as médias, vai sobrar tempo no final da prova. O que vai acabar acontecendo é que você vai ter uma oportunidade de voltar nas questões. E quando você tiver a oportunidade de voltar nas questões, você não vai dar prioridade para aquelas que você não sabe. Você vai dar prioridade para aquelas que você sabe que é difícil, que vão tirar seu tempo, mas vai ficar já mapeado quais são elas. Então você volta para elas. Além disso, você não pode achar que o fato de você simplesmente ter passado pela leitura de uma questão que é um pouco mais difícil e voltar, o seu cérebro ficou parado em relação a essa questão. O que é a verdade é que durante a elaboração da prova, o seu cérebro continua trabalhando para conseguir recrutar quais são os principais esquemas mentais, as principais informações que você tem dentro da sua cabeça para você conseguir resolver aquela questão. Acredite, passar uma primeira leitura por uma questão difícil, deixar um tempo o seu cérebro trabalhando para depois você voltar naquela questão, faz todo sentido para que você consiga desenvolver ela mais rápido depois. Então, primeira técnica e primeira estratégia para gestão de tempo: o glossário de questões. 2 símbolozinhos, marque as questões difíceis, marque as questões que você não sabe, e na primeira passagem faça todas as questões fáceis e médias. Ainda na estratégia de gestão de tempo, é importante que você saiba uma outra coisa legal, que é a parte de você ler a pergunta antes de você ler o enunciado. E por mais que pareça que seja contra-intuitivo, porque durante o desenvolver da prova parece que foi feito mesmo para você primeiro ler o enunciado e depois você ler a questão e ler a pergunta, a verdade é que quando você lê a pergunta primeiro, e muitas vezes quando a questão é inclusive de múltipla escolha, e você vê quais são as opções primeiro, você já sabe o que procurar no enunciado. A grande verdade é que a gente de vez em quando acaba perdendo muito tempo com releituras de questão de enunciado, pelo simples fato de que quando a gente lê o enunciado, a gente não sabe o que exatamente a questão vai perguntar. Quando você faz a leitura da pergunta antes e junto com a leitura da pergunta você já vê quais são as possibilidades de resposta, fica muito mais fácil de procurar por palavras-chave, coisas-chave
chaves durante esse enunciado. De novo, enunciados abertos, eles podem ir para múltiplas áreas, para múltiplos lugares. Quando você já sabe qual é a pergunta, fica muito mais fácil você entender e extrair quais são as informações importantes do seu enunciado. Então, como uma segunda estratégia, ainda para a gestão do seu tempo, leia a pergunta, veja quais são as opções antes de ler o enunciado. E como uma última estratégia para você otimizar seu tempo durante a prova, otimize utilizando seu cartão de resposta como uma principal forma de você marcar quais são os itens certos, os itens errados, ou então se é A, B, C, D, E, qual é o item correto dentro das suas múltiplas possibilidades dentro daquela questão. Eu tô te falando isso porque muitas vezes no final da prova acaba faltando tempo para você passar com calma, e o fato de você já estar no cartão de resposta com as respostas já prontas, só para você conseguir marcar, agiliza bastante o seu tempo. E aí depois, se sobrar algum tempo, aí você marca na prova para você poder levar o gabarito para casa. Mas lembre, foque mais na sua prova mesmo. E depois, na hora de você fazer a correção da prova, você vai lembrar com bastante clareza o que você marcou, se você marcou certo ou errado, na maioria das vezes. Quanto à regulação emocional, que é inclusive um tópico muito forte, muito importante durante as nossas provas, porque quem nunca teve um momento onde ficou um pouco mais ansioso durante a prova, acabando pensando que você precisa ir bem na hora daquela prova, bom, a regulação emocional é algo extremamente importante para que você consiga performar na melhor forma possível. E a nossa primeira estratégia para você conseguir performar da melhor forma possível, para que você não deixe a ansiedade exatamente bater, é uma coisa que eu já falei em outros vídeos, que é você fazer a prática da gratidão. É basicamente você começar a tentar desvincular os pensamentos mais ansiosos, que são pensamentos da forma eu preciso ir bem, eu preciso passar nesse vestibular, eu preciso passar nesse concurso, o que vai ser da minha vida se eu não conseguir passar, que são pensamentos totalmente negativos e que vão te fazer mal, e trocá-los por pensamentos de gratidão pelo fato de você estar vivendo aquele momento, como por exemplo, obrigado pelo fato de eu ter conseguido me preparar tanto para estar aqui. Eu sei que eu só sou um candidato que estou à altura para ser aprovado porque eu consegui estudar e me preparar para chegar até aqui. O fato é que a gratidão é um elemento extremamente poderoso porque ele tira a tua cabeça dos pensamentos futuros e te leva para pensamentos que estão mais vinculados ao passado e vinculados mais ao presente. E isso é importante porque todo e qualquer processo de pensamento ansioso é um processo de pensamento do futuro. Então, quando você consegue pensar mais no presente, você consegue mais liberar os teus pensamentos para você conseguir focar mais na hora da prova. A gratidão é uma estratégia extremamente poderosa para você conseguir regular a tua parte emocional e ficar um pouco menos ansioso na hora da sua prova. E outra estratégia poderosa para você conseguir se acalmar na hora da sua prova é você fazer respirações lentas. E aí, quando você começa a fazer respirações com calma, fecha os olhos e puxa o ar, inspirando com calma e expirando com calma, isso vai te trazer uma sensação mais de leveza. E aí o meu pedido para você é, se você gosta da técnica de respiração, já engate logo em seguida na próxima questão. Eu te falo isso por quê? Porque quando você inspira e expira, mas depois que você para, você ainda gasta um tempo para chegar na sua prova, o fato é de que esse momento pode fazer com que sua cabeça vá para pensamentos ansiosos de novo. E aí lembre-se, o fato de você estar respirando com calma é simplesmente um chamado para você conseguir se tranquilizar, se acalmar e poder fazer a prova com mais tranquilidade. E a nossa próxima estratégia é já vinculada à parte de atenção. E essa estratégia é uma estratégia que eu gosto muito. Ela tem o nome de Power Gap. E essa estratégia é uma estratégia que quando você perde a atenção no meio da hora da sua prova, porque afinal quem nunca tá lá numa prova que é uma prova longa e você tá com de repente lá no meio das 3 horas de prova já realizada, você acaba percebendo sua cabeça divagando e indo pensando em uma coisa que não tem nada a ver em relação à prova. Sei lá, você tá pensando no seu cachorro, na sua cachorra, em casa, no que você tem que colocar pra lavar e tudo mais. E aí o fato é de que você acabou perdendo a atenção. O que acontece é que a maioria das pessoas estão lá fazendo a sua questão no meio da hora da sua prova e aí percebe que tá com a cabeça viajando e de repente já volta pra prova só porque ela acabou perdendo a atenção. E aí o fato que eu vou te contar é, isso é um sinal de que você tá começando a perder a sua atenção por conta do cansaço. E qual que é o grande detalhe? Simplesmente voltar na mesma hora, tendo acabado de perder a atenção por conta da sua mente divagando, não tira muita possibilidade disso acontecer com uma certa frequência de novo. Então o que vai acabar acontecendo? Divaga e volta pra prova, divaga e volta pra prova, a chance de você devagar de novo, ela aumenta demais. Qual que é a coisa mais ideal que você faz então? Quando você perceber que sua mente divagou no meio da hora da sua prova, você vai fechar os olhos e você vai contar com calma até 10. E essa estratégia de contar até 10 não só vai te trazer uma tranquilização, que pode ser utilizada também como um elemento de regulação emocional, mas ela também vai evitar com que sua mente divague novamente, rapidamente nos próximos minutos. Então ela é uma estratégia extremamente poderosa para que você consiga manter a atenção por mais tempo. Para efeitos de atenção, uma das coisas mais poderosas que você também pode fazer é utilizar as matérias que você acha mais fácil daquela tua prova no meio da prova. Isso mesmo, você usar como uma fonte de descanso para a realização da sua prova. Existem alguns professores que viram e falam, começa pelo mais fácil para você ganhar autoestima. Tem outros professores que falam, não, começa pelo mais difícil porque você está mais descansado. E a verdade é o que tem mais surtido efeito é para que você utilize as questões fáceis, aquelas questões que você tem mais facilidade como uma forma de descanso daquelas questões que não são tão fáceis.
fáceis, ou aquelas disciplinas para você que não são tão tranquilas. Por exemplo, se a gente estivesse falando de um segundo dia do Enem, onde eu teria que fazer biologia, física, química e matemática, eu com certeza utilizaria as minhas 45 questões de matemática como formas específicas de me descansar das minhas matérias que são mais complexas, como por exemplo a biologia. Então, talvez eu tentaria elaborar uma estratégia de começar pelo mais difícil e depois de um certo tempo fazer algumas questões de matemática. Depois eu vou para mais algumas questões de ciências exatas, algumas questões de física e de química, e aí eu faço mais questões de matemática para descansar. Então eu vou utilizando a matemática não como uma forma de cansaço, mas como uma forma de descansar, porque eu sei que a minha melhor disciplina, eu sei que vai ser aonde mais vai facilitar para mim. E aí com isso eu vou utilizar a minha melhor matéria como uma forma de descanso. Não que você esteja descansando de uma forma muito suave, muito leve, mas pelo menos faz mais sentido para que a sua cabeça possa voltar a gastar mais energia no momento onde estiver mais difícil. Não deve começar pelo mais fácil, não deve terminar pelo mais fácil, você deve utilizar o mais fácil como uma forma de descanso do mais difícil. E ainda como forma de você melhorar a sua atenção no meio da sua prova, faça pelo menos uma pausa estratégica, ou pelo menos eu sugiro que você faça uma pausa estratégica. Eu sei que para algumas pessoas um pouco mais ansiosas, fazer uma pausa estratégica é uma coisa um tanto contraproducente, parece que você está perdendo tempo, mas a verdade é que talvez a pausa estratégica seja uma coisa para você fortalecer a sua segunda parte da sua prova, para você conseguir voltar com tudo. E aí, qual que seria o ideal? Essa pausa estratégica você pedir para ir ao banheiro. E por quê? Porque se movimentar é uma forma muito boa de você conseguir descansar a tua cabeça. Eu tô pedindo para você fazer 2 paradas estratégicas, não tô pedindo para você ficar um tempão sem fazer nada, mas durante a prova, faça pelo menos uma pausa estratégica. Peça pro seu examinador para você ir ao banheiro. Durante o banheiro, principalmente se movimente, tente se alongar um pouco. Quando voltar, eu juro para você, parece que você tá perdendo tempo, mas ao longo do resto da prova, essa parada estratégica vai fazer com que você performe melhor nessas questões e você com isso acabe ganhando tempo no final das contas. Esses 2, 3 minutos que você perdeu para você ir ao banheiro e descansar um pouco vão te fazer total diferença para você conseguir performar o resto da prova de uma forma melhor. E por último, a gente vai falar sobre redação. Nem todo mundo tem que fazer redação durante suas provas de avaliação, durante seus concursos, durante seus vestibulares, mas tem vezes que a gente tem que fazer. E quando a gente tem uma prova de redação para fazer, por exemplo, como é o caso do Enem no primeiro dia, a primeira coisa ideal é que você coloque a prova de redação no meio da prova. Isso porque ele treina algumas valências que são valências diferentes das provas que você está fazendo durante aquelas questões, e isso vai fazer com que você mude a forma de você agir perante seu cérebro, com isso fazendo com que algumas áreas do seu cérebro se descansem enquanto você faz a redação. Fora isso, é extremamente contraproducente você fazer uma redação direto. E por quê? Porque o seu pensamento, inicialmente, é um pensamento muito caótico. Eu tenho alguns alunos que falam para mim que fazem a redação direto, mas eu particularmente acho que eles sempre perdem performance quando eles fazem redação direto. Só que ao mesmo tempo, fazer um rascunho gasta muito tempo, e tempo é preciosíssimo na hora do nosso vestibular, na hora do nosso concurso. E com isso, simplesmente sair fazendo rascunhos e tornando os rascunhos os mais maravilhosos possíveis para depois você fazer a sua prova, a sua redação definitiva, talvez não seja a melhor das estratégias. Por isso, eu prego uma estratégia que a gente chama de mapa mental da redação. E o que é o mapa mental da redação? É você gastar 2, 3 minutos antes de você fazer a sua redação, você fazendo um esqueminha do que você pensa sobre como que você vai elaborar. Simplesmente para ele diminuir a caoticidade do seu pensamento. Você conseguir regular e conseguir sistematizar o que você vai escrever e na ordem que você vai escrever. Ah, o tema é esse, isso me lembra sobre isso, que me lembra sobre isso, que também tem esse tema. Legal, agora que você escreveu, quais são os principais tópicos que você sabe para você conseguir elaborar a sua redação e para você fazer a sua dissertação da melhor forma possível. Agora você vai roteirizar aquilo dentro do seu esqueminha mental e aí você vai elaborar a sua redação de forma definitiva logo em seguida. O que vai acontecer? Você vai perceber que a sua definitiva vai ser um pouquinho melhor do que se você não fizesse absolutamente nada, ou seja, se você fizesse a redação direto, e ao mesmo tempo ela não vai gastar tanto tempo quanto escrevendo um rascunho completo. Isso é uma estratégia extremamente inteligente para quem precisa fazer redação no meio da prova, do vestibular, do concurso. E se você gostou de conteúdos como esse, se inscreve no meu canal, ativa as notificações, curte esse vídeo que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem, como que você faz para estudar mais e melhor e performar melhor nas suas provas de vestibulares e concursos.